Olá, este é o seu canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo para vocês hoje um assunto muito sério, em que eu gostaria de tecer alguns comentários sobre alguns fatos ocorridos nesta triste e lamentável semana, onde nós vimos muitas coisas desagradáveis acontecendo ali no Afeganistão e que com certeza marcaram a vida de muitas pessoas e serão fatos que estarão sempre, para sempre, marcados na história. E duas imagens tristes, lamentáveis, de tudo aquilo que está ocorrendo ali no Afeganistão, tenho certeza que não mais sairão da nossa memória. A primeira dessas imagens, pessoas agarradas a um avião, tentando a todo custo sair daquele país. E mesmo com aquele avião em movimento, em decolagem, elas agarradas ali e tristemente, lamentavelmente, despencando lá de cima de uma certa altura com o avião em voo, porque as pessoas fazem tudo o que podem, dão tudo o que podem pela sua liberdade. Quando vê a sua liberdade em risco, elas tentam a todo custo e pagam qualquer preço por manter essa liberdade. Nós sabemos que ali não há liberdade de expressão, não há liberdade de ir e vir, as pessoas não podem professar a sua religião, e muitos cristãos ali sofrem, são executados naquele país, e é triste e lamentável ver o que está acontecendo ali. Então esta imagem vai ficar para sempre gravada na nossa memória. A segunda imagem, que não sai da nossa mente e que com certeza vai estar sempre aí sendo lembrada, aquelas mães entregando suas próprias crianças, seus próprios filhos aos soldados americanos, na esperança que aquelas crianças pudessem ter um futuro melhor longe daquele país. Ali nós sabemos que as crianças são entregues, as crianças do sexo feminino aos 5 anos já são entregues aos soldados afegãos para com eles ter uma vida como se casadas fossem com eles e futuramente gerando filhos para que aquele partido dos talibãs possa crescer cada vez mais em número. Triste e lamentável. E os meninos, com certeza, não tendo um futuro melhor ali, ou sendo mortos, ou escravizados por aquele regime. Então, os pais, não vendo outra opção, acabam entregando seus filhos, sabendo que vão ficar privados do contato com os mesmos, sabendo que talvez nunca mais os verão. É triste, né? Imagine você que é pai, mãe, pense nessa situação. Pense, é triste você ficar privado do convívio com seus filhos, não sabendo o futuro ao certo que os aguarda, mas preferindo ser privado desse contato com eles, para que eles possam ter, quem sabe, um futuro melhor, longe daquele regime de escravidão e de tortura. Triste e lamentável, mas este fato é um fato que ficou marcado na história, ficará marcado na nossa mente, no nosso coração, além de outros fatos, né, que temos visto aí acontecendo no dia a dia e que certamente ainda acontecerão. Isso nos remete a uma passagem bíblica que eu quero ler aqui para vocês, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 15 em diante, que nos diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê ou seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. O profeta Isaías aqui fazendo menção a um costume que as mães hebreias, as mães israelitas tinham, quando o país, a nação, era invadida por outra nação, aqui no caso, especialmente os babilônicos.
seus filhos se tornavam escravizados, iam para o cativeiro na Babilônia. E com certeza essas mães não veriam mais os seus filhos. Então, um dos costumes que elas tinham ao serem privadas do contato com seus filhos era escrever a ferro quente nas palmas das mãos o nome dos seus filhos, para que onde eles estivessem no cativeiro, longe das suas vistas, longe do contato delas, elas pudessem estar sempre lembrando dos seus filhos com os nomes deles escritos nas palmas de suas mãos. Por isso que a palavra do Senhor nos diz assim, olha, embora haja uma mãe que possa esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. O profeta, fazendo essa alusão a esse acontecimento, a isso que acontecia com a vida das mães que tinham filhos que eram levados ao cativeiro e que ficavam privadas do contato deles e por isso escreviam seus nomes nas palmas das mãos, o profeta aproveita e faz uma alusão a isso, discorrendo sobre o amor que Deus tem por nós. O amor que Deus tem pelas nossas vidas, a ponto dele nunca jamais esquecer das nossas vidas. Diz, olha, é difícil uma mãe se esquecer do seu filho, que ainda mama, do seu filho que foi gerado no seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer do seu filho que gerou, que talvez ainda mame, todavia eu não me esquecerei de você. Seu nome, olha, está gravado nas palmas das minhas mãos. Nunca jamais me esquecerei de você. Essa é a garantia que o profeta nos dá, que nós nunca jamais seremos esquecidos por Deus em circunstância alguma. E tem mais, indo mais além, aquelas mães afegãs entregando seus filhos, ou faziam, ou estão fazendo, pensando no bem-estar dos seus filhos, pensando em dar a eles um futuro melhor, tendo um pequeno vislumbre de esperança que no futuro a vida deles venha a ser melhor, ainda que longe do contato delas, longe do cuidado delas, em outra nação, podendo ter um futuro melhor. Isso nos faz lembrar também daquilo que Deus fez por nós, enviando o seu Filho a esse mundo, para que ele pudesse, através da sua morte na cruz, abençoar-nos. Através da sua morte fôssemos salvos. Deus entregou o seu próprio Filho. Deus, ele quis entregar o seu próprio Filho por nós. Não para o bem do seu próprio Filho, mas para o nosso bem, para que nós pudéssemos ser salvos. Aquelas mães, até certo ponto louvável a atitude delas, preferindo serem privadas do contato com seus filhos, mas sabendo que longe delas o futuro deles talvez seja melhor. Aquelas mães afegãs, no ato de entregarem os seus filhos, pensando no futuro melhor para eles, mesmo que privados do contato delas, o fazem para o bem dos seus filhos. Mas Deus entregou o seu próprio Filho por amor a nós, para o nosso próprio bem, para que nós pudéssemos ter a salvação. O Pai, sabendo que estaria por um tempo privado da proximidade, da companhia próxima do seu filho, o entregou por nós. Aquelas mães o fazendo pelos seus próprios filhos. Exemplos de amor, mas que com certeza o maior exemplo de amor que fica é o exemplo de amor de Deus por nós, entregando o seu próprio Filho para o nosso bem, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, a salvação. Que possamos, mediante a tudo isso, lembrarmos-nos de orarmos pelo povo afegão, principalmente pelos cristãos que ali residem e que são o alvo, são os principais perseguidos.
pastores, missionários, pessoas que professam a sua fé em Deus, em Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia dessa nação e livre o povo afegão. Deus esteja fazendo a sua justiça, que esse grupo chamado os talibãs, possam ter temor no seu coração, possam ter uma transformação de vida. Oremos por eles também, para que a graça de Deus os alcance e eles possam ter um encontro com Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Que assim Deus nos abençoe, Deus abençoe a tua vida e possamos meditar, refletir em todos esses fatos que aconteceram e estão acontecendo. Repito, fatos desagradáveis, tristes, mas que trazem-nos algumas lições e que nós devemos refletir em tudo isso. Deus assim nos abençoe. Esse é o seu canal Plenitude Net, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo sempre uma reflexão à luz da Palavra de Deus. Convidamos você a se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito ou inscrita, ativar o sininho com todas as notificações para ser avisado quando nós postarmos vídeos úteis para você, e curta, compartilhe se gostou, levando essa informação a outras pessoas para que outros venham se unir conosco nessa corrente de oração por esta nação, por aquele povo que sofre tanto. Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.